É uma das silhuetas mais icônicas da estrada, um perfil gravado a fogo no imaginário coletivo, a massa poderosa de um caminhão norte-americano e coroando o seu lombo, como dois canhões apontando para as nuvens, as torres cromadas do seu escape. Para o olho inexperto, é um gesto de machismo mecânico, um adorno, um capricho estilístico de um condutor que quer fazer ruído. Mas essa imagem, essa suposição, é apenas a capa de um livro que narra uma história muito mais profunda. É a história de uma guerra silenciosa contra o calor, o ruído e a geografia. É o mapa físico de duas filosofias industriais que dividiram um continente e definiram como se move o mundo. Porque a pergunta real não é por que os caminhões têm o escape para cima, mas sim por que alguns caminhões o têm para cima e outros o escondem como um segredo. A resposta não está em um manual de design, está nas estradas poeirentas dos anos 40, nos frios cálculos da aerodinâmica alemã e na luta diária por 1 centímetro de espaço sob um chassi. Hoje, seguiremos o rastro desses gases quentes para descobrir que um simples tubo pode conter a essência de uma cultura, a inteligência de uma engenharia e o próprio futuro do transporte. Para entender por que um tubo de escape decidiu acender, é preciso baixar o olhar. É preciso agachar-se e olhar debaixo do caminhão, nesse espaço escuro, poeirento e vibrante que a maioria ignora. Ali, nas entranhas do veículo, nasceu a necessidade que forjaria um ícone. Este capítulo não é apenas sobre uma peça de metal. É sobre um ato de desesperança de engenharia que se tornou um grito de identidade. É a crônica de como a América do Norte, enfrentada às suas próprias dimensões titânicas e à crueza das suas máquinas, encontrou uma solução que, com o tempo, transcendeu a função para fundir-se com a própria alma do caminhão. Percorreremos o caminho desde o problema pragmático até o símbolo cultural, desde o calor que queima até o cromo que brilha sob o sol. Porque antes de o escape apontar para o céu como um desafio, fê-lo como um ato de pura sobrevivência. O caos. Sob o chassi. Imagina o esqueleto de um caminhão pesado da década de 1930 ou 1940. Não é a plataforma limpa e modular de hoje. É uma selva de aço. O chassi, a coluna vertebral do veículo, é formado por duas longarinas paralelas de perfis em C ou I, pesados e rígidos. Conectando-os, uma série de travessas transversais, como costelas, que dão torção e suporte. Neste andaime básico, a vida ferve de forma caótica. Pendurados ou montados entre estes membros de aço, um zoológico de sistemas compete ferozmente por cada centímetro cúbico de espaço. Os tanques de combustível, cilíndricos e volumosos, pendem aos lados. O depósito de ar para os travões pneumáticos, outro cilindro metálico, encontra o seu lugar. Um labirinto de mangueiras e linhas de latão serpenteia por todas as partes. Linhas de ar de alta pressão para os travões, linhas de combustível, cabos elétricos protegidos por bainhas. A suspensão, seja por feixes de molas maciças ou primitivos sistemas pneumáticos, adiciona à sua massa de molas, braços e eixos em movimento constante. A caixa de transferência, a transmissão secundária, os eixos de transmissão que giram a velocidades frenéticas. É um universo mecânico em ebulição. E em meio a este caos organizado, nasce o problema. O sistema de escape. Nas suas origens, era um simples tubo que saía do coletor de escape do motor e serpenteava procurando uma saída traseira ou lateral. Mas este não era um tubo qualquer. Era o conduto de um inferno. Os motores diesel da época, embora menos eficientes que os atuais, expulsavam gases de combustão a temperaturas que podiam superar, sem problemas, os 600 ou 700 graus Celsius. Esse tubo, ao rubro ou próximo disso, era um órgão vital doente, um membro que irradiava uma febre mortal. Colocá-lo no emaranhado inferior era convidar o desastre. O risco de incêndio era constante. Uma linha de combustível que amolecesse e furasse, um cabo que perdesse o seu isolamento, uma acumulação de folhagem ou gordura. Qualquer coisa inflamável que tocasse esse tubo incandescente podia desencadear uma catástrofe. Além disso, o calor residual elevava a temperatura de todo o ambiente, afetando negativamente outros componentes, como o combustível nos tanques ou a eficiência dos sistemas pneumáticos. O escape sob o chassi não era uma solução, era uma bomba-relógio, um problema fundamental que gritava por uma solução radical. A engenharia necessitava tirar esse dragão de fogo da sua caverna congestionada.
Necessitava dar-lhe ar, espaço e, sobretudo, afastá-lo de tudo o resto. E assim, o olhar, quase por exclusão, começou a acender. Mas tirá-lo de baixo não apenas solucionava o problema do calor, era a resposta a outro inimigo igualmente implacável, o próprio caminho. Pedras, poças e ruas de terra. Para compreender a razão seguinte, é preciso esquecer as autoestradas asfaltadas, lisas e previsíveis. Pensa nas artérias da América do Norte na primeira metade do século XX. Estradas secundárias que eram pouco mais que caminhos de terra batida, sulcados por rodados profundos. Pavimentos primitivos que rachavam e soltavam pedras soltas. Vias que, perante a chuva, se convertiam em lamaçais traiçoeiros ou se inundavam nos vales dos rios. O ambiente operacional de um caminhão de carga era, no melhor dos casos, hostil. No pior, era um campo de batalha. Um sistema de escape montado sob o chassi, a apenas 30 ou 40 centímetros do solo, estava na linha de fogo permanente. Uma pedra lançada por uma roda dianteira podia atingir o tubo ou o silenciador com a força de um projétil, amolgando-o, rachando uma soldadura ou, no pior caso, rebentando-o. Uma lomba tomada a uma velocidade errada podia significar o esmagamento total do silenciador contra o solo. Mas o perigo mais insidioso era a água. Um motor diesel funciona por compressão. Se a água entra nos cilindros, não se comprime como o ar, é incompressível. O resultado é um calço hidráulico. O pistão, na sua subida, encontra uma barreira líquida que não pode superar. A biela dobra-se, a cambota sofre um impacto brutal e o motor autodestrói-se num instante. Um escape baixo, especialmente se tivesse um ponto baixo ou uma saída traseira direcionada para baixo, era um tubo de admissão perfeito para a água. Ao cruzar uma poça profunda, a água podia ser sugada para dentro pelo efeito da própria expulsão de gases e o vácuo posterior, viajando pelo tubo para o motor. Era uma sentença de morte silenciosa e repentina. Elevar o escape solucionava estes 3 problemas de um só gesto brilhante. Ao levá-lo verticalmente pelo lado da cabina ou atrás dela, colocava-se a salvo. As pedras já não o alcançavam. As lombas e os obstáculos do solo ficavam muito abaixo. E o ponto de saída, agora a 2 metros ou mais sobre o solo, estava a salvo de todas as inundações, exceto das mais bíblicas. Não era uma questão de estilo. Era uma questão de robustez e fiabilidade. Era a lógica pura do refúgio aéreo. Se o solo é o teu inimigo, escapa para cima. No entanto, havia outro inimigo, ainda mais penetrante que a água e mais constante que as pedras, do qual também era preciso escapar. Um inimigo que não atacava o caminhão, mas sim o homem que o conduzia. O ruído. Os Screaming Jimmy e a batalha contra o ruído. Entramos agora num território lendário, no coração sonoro de uma era mecânica. Para entender a próxima força impulsionadora do escape vertical, devemos apresentar um protagonista inesquecível, o motor Detroit Diesel de 2 tempos. Apelidados carinhosa e acertadamente de Screaming Jimmy, Jimmy o Gritador, estes motores não apenas impulsionaram a indústria norte-americana. Cantaram-na, ou melhor, gritaram-na com uma voz dilacerante. O seu funcionamento era o que os tornava únicos e estridentes. Ao contrário de um motor diesel de 4 tempos convencional, admissão, compressão, combustão, escape, o de 2 tempos completa o ciclo em apenas 2 movimentos do pistão. A admissão e o escape não se fazem através de válvulas na cabeça, mas através de janelas, buracos nas paredes do cilindro que o pistão descobre e tapa ao subir e descer. Para lavar os gases queimados e introduzir ar fresco, utilizam um compressor de varrimento, um blower ou soprador, que força ar à pressão no cárter e através das janelas. Este processo é extremamente rápido e menos refinado. O resultado acústico era uma cacofonia mecânica de outro mundo. O som do soprador, um assobio agudo e constante, misturava-se com as explosões dos cilindros que ocorriam ao dobro da frequência que num motor de 4 tempos de tamanho similar. Um Detroit Diesel 8V71, 8 cilindros em V, de 71 polegadas cúbicas de cilindrada por cilindro, não soava como 8 cilindros. Pelo seu frenético ciclo de 2 tempos e o seu tom inconfundível, para o ouvido humano soava como se fossem 16. Era um rugido rasgado, metálico, agudo e penetrante,
um som que preenchia quilômetros em redor e entrava na cabina através de todas as frestas. Aqui surgia a tensão. Os fabricantes e os condutores necessitavam silenciar essa besta sonora. Mas os silenciadores da época eram dispositivos simples que funcionavam por absorção e reflexão do som, criando contrapressão. Aplicar um silenciador muito restritivo a um motor de 2 tempos, que depende de um fluxo de gases muito livre para o seu varrimento, era como tapar-lhe a boca e o nariz. Roubava-lhe potência de forma drástica, tornava-o ineficiente e sobreaquecia-o. Era uma solução pior que o problema. Então, chegou o segundo golpe de genialidade pragmática. Se não pode silenciar o grito eficientemente, afasta a boca de quem grita. Ao levar o escape para cima, e especialmente ao terminá-lo numa campânula ou corte reto sem silenciador restritivo, o que se conhece como straight pipe, alcançavam-se 2 coisas. Primeiro, o som já não era direcionado para o solo e refletido diretamente para a cabina. Era projetado para cima e para os lados, onde se dispersava mais rápido na atmosfera. Segundo, ao reduzir ou eliminar a contrapressão do silenciador, o motor respirava melhor e rendia ao seu máximo potencial. O escape vertical convertia-se assim num megafone estrategicamente orientado. Apontava o rugido longe do condutor, para o céu, onde incomodasse menos quem conduzia durante 12 horas por dia. Era uma solução de ergonomia selvagem, um pacto com o diabo do ruído em troca da saúde mecânica e da potência. Mas havia outra faceta da vida na estrada, uma faceta íntima e vulnerável, que também exigia que esses gases se afastassem. A faceta do descanso. A cabina dormitório e a linha entre conforto e perigo. A vida do caminhoneiro de longa distância não parava ao final da jornada. A economia das viagens transcontinentais exigia que o condutor dormisse na rota, numa cabina ampliada que incluía um pequeno dormitório atrás do banco. Estas camas móveis eram um refúgio espartano, um santuário de descanso em meio à imensidão. Mas traziam consigo uma necessidade crítica e um perigo mortal. A necessidade era a climatização. No frio gélido de um inverno na Dakota do Norte ou no calor úmido de um verão no Texas, desligar o motor significava condenar-se a uma noite de hipotermia ou de sufoco. A solução era manter o motor diesel em marcha lenta durante horas, para que o sistema de aquecimento ou o primitivo ar-condicionado, que funcionava com a compressão do motor, pudessem manter uma temperatura habitável no dormitório. O perigo mortal tinha um nome: monóxido de carbono, CO. Este gás incolor, inodoro e insípido é um subproduto letal da combustão incompleta. Um motor em marcha lenta, especialmente um menos eficiente como os da época, podia gerá-lo em quantidades significativas. O perigo não era tanto uma fuga maciça, mas a infiltração lenta e insidiosa. Os gases de escape, se a saída estivesse baixa e próxima da cabina, podiam ser arrastados pela turbulência do vento, sugados pelos sistemas de ventilação, ou simplesmente filtrar-se pelas juntas das portas e janelas. Dentro do espaço reduzido e fechado do dormitório, o CO acumular-se-ia silenciosamente. Os sintomas iniciais são subtis: dor de cabeça, tontura, náuseas, confusão. Um condutor exausto poderia atribuí-los ao cansaço. Mas no sono, a intoxicação progride rapidamente para a inconsciência e a morte. O escape vertical era, neste contexto, um sistema de salvamento vital. Ao elevar o ponto de emissão dos gases a uma altura considerável por cima da cabina, aproveitavam-se as leis básicas da física. Os gases quentes são menos densos e tendem a subir. Ao serem expulsos a 2 metros ou mais sobre o tejadilho, eram apanhados pelas correntes de ar e dispersados rapidamente na atmosfera, longe de qualquer janela ou tomada de ar da cabina. A torre de escape transformava-se num guardião noturno, um vigilante de aço que exilava o perigo invisível para as alturas, garantindo que o sussurro do motor em marcha lenta fosse uma canção de ninar e não um hacking. Desta forma, o que começou como uma solução ao calor, depois aos golpes, depois ao ruído, consolidou-se como um pilar de segurança humana. E quando uma peça acumula tantas camadas de funcionalidade crucial, está destinada a converter-se em algo mais. A alma cromada do caminhão americano. Assim, o tubo de escape vertical deixou de ser um simples componente. Havia demonstrado o seu valor em demasiadas frentes. Era um escudo contra o calor, uma armadura contra o terreno, um isolamento acústico passivo e um guardião da saúde. Tinha ganho o seu lugar.
E na cultura norte-americana, profundamente ligada à estrada e ao simbolismo das suas máquinas, esse lugar não podia ficar no meramente utilitário. A transição do prático para o emblemático foi orgânica. Primeiro, o tubo preto e funcional começou a ser protegido com pintura resistente ao calor. Depois, alguém teve a ideia de poli-lo. O brilho do metal nu, resistindo ao calor e à fuligem, projetava uma imagem de robustez e cuidado. O cromo, esse acabamento especular que define o American Dream automotriz de meados de século, chegou às torres de escape. Já não eram apenas tubos, eram stacks, pilhas, colunas cromadas que reluziam sob o sol do deserto ou a luz dos neons de um truck stop. A personalização fez o resto. Os condutores, cujo caminhão era ao mesmo tempo a sua ferramenta de trabalho, o seu lar por vezes e a sua principal posse, começaram a tornar sua essa peça. Adicionaram-se coroas ou chapéus de diferentes designs. Cortes retos, cortes em ângulo de 45 graus, campânulas alargadas. A altura podia variar. Por vezes, envolvia-se a base com uma manga de couro decorativa. As stacks converteram-se na assinatura do condutor, na forma de se erguer e dizer: "Este é o meu caminhão." Integraram-se na estética geral. Num Kenworth W900 ou num Peterbilt 379 clássico, as linhas longas do capô, a grelha cromada, os faróis redondos e as stacks brilhantes formavam uma composição visual harmoniosa e poderosa. O escape vertical já não era um acrescento, era um elemento estrutural do design, a coroação literal do cavalo de aço, tão icônico e identificativo como o som do motor que por ele respirava. Representava a independência do caminhoneiro, a sua capacidade para dominar a máquina e a estrada. Era um símbolo de uma era, de uma forma de entender o transporte, grande, potente, ruidosa e orgulhosa. Mas enquanto nas vastas autoestradas da América este símbolo reinava, do outro lado do oceano, uma mentalidade completamente diferente enfrentava os mesmos problemas com uma resposta oposta. Uma resposta que não apontava para o céu, mas que se arrastava, sigilosa, pela sombra do chassi. Ali, onde as ruas tinham 1000 anos de antiguidade e o espaço era um luxo inalcançável, a eficiência não se media em polegadas de cromo, mas em milímetros de arrasto aerodinâmico e em centavos poupados por quilômetro. A contrafilosofia estava prestes a nascer e o seu argumento seria tão frio, calculador e implacável como o vento que sibilava entre os edifícios medievais. Enquanto na América do Norte o escape se erguia como um estandarte de aço, na Europa nascia uma filosofia diametralmente oposta, forjada não na vastidão das planícies, mas na estreiteza milenar dos seus caminhos. Aqui, a grandiloquência não tinha lugar. A sobrevivência não dependia de dominar o espaço, mas de esgueirar-se por ele. Este capítulo é a história dessa contrafilosofia, uma narrativa impulsionada não pelo orgulho do símbolo, mas pela tirania da física e a crueza da economia. É a crônica de como a Europa, encurralada pela sua própria história e geografia, se viu obrigada a inventar um caminhão diferente e como essa invenção desencadeou uma obsessão pela eficiência que terminaria por redefinir a indústria mundial. Aqui, o escape não é uma torre, é um sussurro. Não é um grito de identidade, é um cálculo frio numa folha de balanço. Adentremo-nos no mundo onde a aerodinâmica é rainha e cada protuberância é um pecado mortal. Ruas da Idade Média e cabinas avançadas. Para entender a lógica europeia, é preciso abandonar a mentalidade da fronteira aberta. Imagina em seu lugar uma paisagem moldada por séculos. Cidades que cresceram dentro de muralhas medievais, com ruas que foram traçadas para carruagens, não para semi-reboques de 16 metros. Rotundas ajustadas ao centímetro. Túneis ferroviários do século XIX reconvertidos para o tráfego rodoviário, com os seus arcos de pedra baixos e inamovíveis. Pontes históricas com limitações de peso e altura sagradas. Neste contexto, um caminhão não é um titã livre. É um intruso que deve pedir permissão a cada curva. Neste cenário, o escape vertical norte-americano não era um símbolo de poder. Era um convite ao desastre. 2 torres de metal sobressaindo quase meio metro acima do teto da cabina convertiam-se em ímãs para catástrofes. Uma curva apertada sob um arco de pedra podia significar o arrancamento violento de todo o sistema de escape. Um túnel baixo podia destroçar a cabina.
Mesmo em manobras de estacionamento em cais de carga antigos, as torres podiam prender-se em toldos, marquises ou gruas. O risco de danos estruturais e reparações dispendiosas era constante e proibitivo. A resposta europeia a esta limitação de espaço não foi adaptar o escape, foi reinventar o caminhão do zero. Nasceu assim a cabina avançada ou Cab-Over, Cab-Over Engine, CUI. A filosofia era brutalmente lógica. Se a longitude total do veículo está limitada por lei, como na maioria dos países europeus, para poder manobrar nessas ruas estreitas, cada centímetro desse comprimento deve dedicar-se à carga, não à mecânica. Portanto, o motor coloca-se debaixo da cabina, não à frente dela. O condutor senta-se praticamente sobre o eixo dianteiro. Esta configuração muda tudo. A cabina é compacta, um cubo eficiente que maximiza o espaço para o reboque. E neste cubo, não há lugar para torres de escape que ascendam pelos seus laterais. O motor está tão integrado e tapado que tirar um escape vertical exigiria perfurar o piso da cabina ou criar volumosas protuberâncias laterais que, de novo, roubariam espaço interior ou aumentariam a largura. Era uma solução inviável. O escape, então, não tinha outro remédio senão seguir o único caminho disponível. Para baixo e para trás, escondendo-se no já por si congestionado espaço sob o chassi. Mas o que começou como uma imposição por falta de espaço, cedo se revelou como uma vantagem insuspeitada num campo de batalha completamente diferente, a guerra contra o ar. Como um tubo pode custar uma fortuna em combustível. Se a limitação europeia foi primeiro urbana, cedo se tornou física e econômica. E aqui entramos no reino da aerodinâmica, a ciência que dita como um objeto se move através do ar. Para um caminhão que viaja a 80 km por hora, o ar não é um meio invisível. É uma parede densa, uma lama invisível que oferece resistência. Essa resistência, chamada arrasto, é o inimigo número 1 da eficiência. Imagina o fluxo de ar sobre um caminhão moderno. Quando avança, o ar choca contra a frente da cabina, divide-se e flui sobre o teto e os lados. O problema crítico ocorre na parte traseira da cabina. Ali, o ar que se desprendeu das suas superfícies encontra-se com um vazio. O espaço entre a cabina e a frente do reboque. Este espaço é necessário para que a unidade articulada rode. Mas aerodinamicamente, é uma zona de desastre. O ar, ao entrar neste espaço, torna-se turbulento, criando um remoinho caótico que suga a energia do movimento do caminhão, como um paraquedas que se abre e fecha constantemente. Agora, introduz neste cenário um escape vertical. Essas torres, sobressaindo limpas no perfil da cabina, são disruptores de fluxo perfeitos. Atuam como pequenos postes no meio de uma corrente. O ar que flui limpo pelo lado da cabina choca contra elas, gerando mini-turbulências e esteiras de vórtices. Mas o efeito mais pernicioso ocorre justamente nessa zona crítica atrás da cabina. Um escape vertical situado aí atua como um quebra-vento em miniatura, retendo ainda mais ar na zona turbulenta, impedindo que flua de maneira mais ou menos ordenada e, em essência, fixando uma âncora nesse paraquedas de ar caótico. O resultado mede-se no balcão de combustível. Estudos e dados empíricos da indústria estimam que um caminhão com escape vertical e sem um defletor de teto, um aileron que redireciona o ar para o reboque, pode sofrer um aumento no consumo de combustível de entre 3% e 7%, em comparação com um caminhão com um design aerodinâmico limpo. Numa viagem de 1.000 km, essa percentagem traduz-se em dezenas de litros de diesel queimados unicamente para vencer o arrasto criado por uns simples tubos. Num mundo onde o combustível era cada vez mais caro, este não era um detalhe estético. Era um defeito de design economicamente insustentável. E quando o preço do litro é o árbitro final, a equação torna-se impiedosa. Quando cada gota de diesel vale ouro. A obsessão aerodinâmica europeia não nasceu de um amor abstrato pela física. Nasceu de uma realidade econômica a sangue frio. Historicamente, e devido a impostos altíssimos destinados a desincentivar o consumo e financiar infraestruturas, o preço do diesel na Europa tem sido sistematicamente o dobro, ou mais, que nos Estados Unidos. Enquanto um transportador norte-americano podia permitir-se certo desperdício como parte do custo de ser grande, um transportador europeu via cada centésima de litro queimada de forma inútil como uma punhalada direta na sua já estreita margem de lucro.
Os números, neste contexto, cantam. Imagina uma frota modesta de 100 caminhões. Cada um percorre cerca de 150 mil quilômetros por ano. Com um consumo base de 35 litros cada 100 quilômetros, a frota queima 5.250.000 litros de diesel por ano. Se um escape vertical mal localizado e um mau design aerodinâmico inflam esse consumo apenas em 5%, estamos a falar de 262.500 litros extra. Multiplica isso pelo preço europeu do diesel. A cifra resultante é astronômica, um buraco negro nas finanças que pode representar a diferença entre uma frota rentável e uma que se esvai em sangue. Por isso, na Europa, a eficiência aerodinâmica deixou de ser um departamento de I+D e tornou-se o núcleo do negócio. Os fabricantes, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF, MAN e Iveco, competiam ferozmente por reduzir a cifra de consumo nas especificações. Um caminhão que anunciasse 0,5 litros menos a cada 100 quilômetros que o seu competidor ganhava contratos de frotas inteiras. Neste ecossistema de competição implacável por centésimas, o escape vertical era um luxo estúpido. O escape horizontal, integrado sob o chassi, tornou-se um imperativo. Não era uma opção de design, era uma condição sine qua non para sobreviver no mercado. E justo quando esta batalha aerodinâmica se intensificava, uma nova revolução tecnológica chegou para complicar ainda mais as coisas e para dar a razão definitiva ao design horizontal. O intestino eletrônico do caminhão moderno, SCR, DPF e a morte do escape simples. No início do século XXI, a engenharia do escape enfrentou a sua maior transformação desde a invenção do silenciador. Já não bastava tirar os gases e reduzir um pouco o ruído. As normas de emissões Euro, cada vez mais rigorosas, exigiam limpar quimicamente os gases antes de libertá-los para a atmosfera. Entraram em cena os sistemas de pós-tratamento, um intestino eletrônico que converte o escape simples num laboratório químico sobre rodas. Dois componentes tornaram-se universais e massivos. O filtro de partículas diesel, DPF ou FAP, um cilindro preenchido por um material cerâmico poroso que retém as microscópicas partículas de fuligem, o fumo preto, e o sistema de redução catalítica seletiva, SCR, que inclui um tanque de um líquido chamado AdBlue, uma solução de ureia, e um catalisador especial. Este sistema injeta AdBlue nos gases quentes, provocando uma reação química que converte os nocivos óxidos de azoto, NOx, em azoto e vapor de água, componentes inócuos do ar. Estes sistemas são enormes, pesados e, sobretudo, termicamente sensíveis. O DPF, para não entupir, deve regenerar-se periodicamente. Eleva-se a sua temperatura interna acima dos 600 graus para queimar a fuligem acumulada. O catalisador SCR só funciona de maneira ótima dentro de um intervalo de temperatura muito específico. Aqui, o design do escape tornou-se crítico. Instalar este complexo pacote de componentes numa torre vertical é um desafio de engenharia monumental. Implica tubagens muito longas desde o turbo até a base da torre, o que provoca perdas de calor, atrasos em que os sistemas alcancem a sua temperatura de trabalho e um maior peso em altura que afeta a estabilidade. Além disso, a manutenção seria um pesadelo. A solução lógica, quase obrigatória, é empacotar todo este sistema o mais próximo possível do motor, sob o chassi. As tubagens são mais curtas, o que minimiza a perda de calor e permite que os sistemas de pós-tratamento aqueçam rápido. O peso mantém-se baixo e centrado, melhorando a dinâmica do veículo. O acesso para a manutenção é mais simples. O escape horizontal, que já era uma necessidade aerodinâmica e urbana, revelou-se como a única arquitetura viável para a era do pós-tratamento. Marcou a morte técnica definitiva do escape como um simples tubo e consolidou o perfil baixo como o padrão da engenharia moderna. Mas os europeus não se detiveram aí, converteram esta necessidade numa virtude e a virtude numa arte. A silhueta que vence o vento. A aceitação do escape horizontal não foi um ato de resignação, foi o ponto de partida para uma cruzada de perfeição aerodinâmica. Os fabricantes europeus começaram a ver o caminhão não como um conjunto de peças, mas como um sistema único cujo rendimento dependia da harmonia da sua silhueta com o vento. Cada protuberância, cada fenda, cada ângulo reto converteu-se num inimigo a abater. Assim nasceu um arsenal de componentes desenhados para esculpir o fluxo de ar.
O defletor de teto tornou-se maior e ajustável, direcionando o ar desde o topo da cabina para o teto do reboque. As saias laterais apareceram sob as portas, guiando o ar de forma limpa ao redor das rodas dianteiras e do complexo espaço dos eixos. As coberturas aerodinâmicas para as rodas traseiras tornaram-se comuns, reduzindo o redemoinho caótico que os pneus descobertos geram. Os espelhos retrovisores foram redesenhados com perfis aerodinâmicos, por vezes até com pequenos defletores próprios. E no meio desta revolução, o escape horizontal deixou de ser algo a esconder. Integrou-se. Desenharam-se saídas de escape laterais limpas, frequentemente orientadas para baixo atrás das rodas traseiras, ou traseiras integradas no para-choques. O tubo encurtou-se, endireitou-se e foi empacotado com elegância. O objetivo já não era apenas evitar o arrasto, era criar um fluxo laminar, suave e ordenado, que envolvesse o caminhão com a menor fricção possível. Esta batalha entre a tradição vertical e a eficiência horizontal parecia ter continentes bem definidos. Mas o mundo globalizado tem uma forma curiosa de apagar fronteiras. E o que começou como uma imposição europeia, começou a filtrar-se no próprio santuário do escape cromado, obrigando os gigantes americanos a tomar uma decisão que muitos puristas considerariam uma traição. A lógica econômica e ambiental, armada com os sistemas de pós-tratamento e os preços voláteis do combustível, começou a cruzar o Atlântico. O resultado não seria a rendição de um continente, mas um choque épico, uma hibridização forçada e um futuro onde a escolha do tubo já não falaria apenas de geografia, mas de uma equação global muito mais complexa. A história do escape do caminhão chega ao seu momento decisivo não com um choque, mas com uma lenta e poderosa convergência. As duas filosofias, a vertical norte-americana e a horizontal europeia, já não estão separadas por um oceano, mas enfrentam-se em cada folha de especificações de cada fabricante global. Este capítulo final explora o presente, um presente de escolha forçada pelas leis do mercado, e o futuro, um futuro que ameaça tornar irrelevante a pergunta original. Aqui, o tubo de escape deixa de ser uma questão de geografia para se converter num sintoma de algo maior. A luta eterna entre a alma e a eficiência, entre a identidade pessoal e a lógica corporativa, entre o rugido do passado e o silêncio do porvir. É a crônica de uma hibridização inevitável, de nichos que resistem como búnkeres culturais e de um horizonte energético que reescreve todas as regras. A invasão silenciosa, como a eficiência cruzou o Atlântico. A mudança não se anunciou com um manifesto, mas com um catálogo. No início da década de 2010, os grandes fabricantes norte-americanos, esses guardiões da tradição do long nose, capô longo, e das stacks cromadas, começaram a lançar uma nova geração de modelos. Nomes como o Kenworth T680, o Peterbilt 579, o Freightliner Cascadia ou o Western Star 5700 não eram apenas caminhões novos. Eram declarações de intenções. O seu design era radicalmente diferente. Cabinas mais altas e arredondadas, enormes defletores de teto, saias laterais e, o mais revelador, o escape horizontal oferecido como configuração padrão de fábrica. As stacks verticais não desapareceram. Converteram-se numa opção. E na linguagem da indústria, quando uma característica icônica passa a ser opcional, é porque perdeu a guerra comercial. A razão foi um cálculo econômico idêntico ao que tinha dominado a Europa durante décadas, mas que agora se tornava universal. As grandes frotas de transporte, Swift, Schneider, J.B. Hunt, Knight-Swift, que movem milhares de caminhões e cujo negócio é pura logística, começaram a comprar por números. Um executivo de compras num escritório em Dallas não vê um símbolo da estrada, vê uma folha de cálculo com uma coluna chamada custo total de propriedade. Quando os engenheiros da Freightliner ou da Peterbilt lhes demonstraram com dados irrefutáveis que um escape horizontal integrado com um design aerodinâmico completo podia melhorar a eficiência de combustível em 2, 3 ou até 5% em relação à configuração com stacks, a decisão estava tomada. Para uma frota de 1.000 caminhões, essa percentagem traduzia-se em poupanças de centenas de milhares de dólares por ano. O rugido do escape vertical, para eles, era o som do dinheiro a sair pelo tubo. A invasão silenciosa não foi europeia. Foi a invasão da contabilidade. A eficiência, como um vírus, tinha cruzado o Atlântico nos relatórios financeiros e tinha infectado o próprio coração do negócio do transporte norte-americano.
o escape horizontal deixou de ser uma raridade europeia para se tornar o novo padrão global da eficiência. Mas uma coisa é o padrão do mercado e outra muito diferente é o bater do coração de uma cultura. O último bastião, porque o escape vertical ainda não morre. Apesar do avanço imparável da eficiência, as torres cromadas não caíram. Retrocederam para os seus bastiões, onde os seus valores não se medem em litros por quilômetro, mas em polegadas de orgulho e numa funcionalidade extrema. Estes bastiões são 3, e cada um defende a tradição por uma razão poderosa. O primeiro é o mundo dos caminhões show e personalizados. Aqui, o caminhão não é uma ferramenta, é uma obra de arte, uma extensão monumental da personalidade do seu dono. Nestas feiras e concursos, as stacks são um elemento sagrado, o equivalente aos chifres de longo alcance num touro de pedigree. São polidas até ao espelho, curvadas em ângulos impossíveis, acoplam-se-lhes ressonadores que modulam o som, são pintadas com chamas ou designs personalizados. Tirá-las seria como tirar a coroa a um rei. Representam a máxima expressão da cultura trucker norte-americana, uma homenagem viva a uma era dourada. Aqui, a eficiência é uma blasfêmia. O que importa é a presença, o som, o espetáculo. O segundo bastião é o dos caminhões para trabalhos específicos e extremos. Pensa nos monstruosos caminhões de extração florestal que operam em terrenos pantanosos, ou nas máquinas de mineração que devem atravessar riachos e poças de profundidade imprevisível. Para eles, o argumento original dos anos 40 continua vigente com toda a sua força. Um escape vertical alto é uma garantia de sobrevivência. Mantém o sistema de respiração do motor a salvo da água, da lama e dos detritos que voam nesses ambientes brutais. Nestes casos, o escape horizontal seria uma sentença de morte mecânica. A funcionalidade pura e dura mantém viva a solução vertical no seu âmbito natural. O terceiro e mais significativo bastião é o dono operador independente. Este homem ou mulher, que não conduz para uma grande frota, mas para si mesmo, cujo caminhão é simultaneamente o seu escritório, o seu ativo mais valioso e, frequentemente, o seu lar, tem uma relação completamente diferente com a máquina. Para ele, o caminhão não é um número numa frota. É a sua identidade rolante. As stacks não são um acessório, são a sua assinatura na estrada, um símbolo de independência, de artesanato, de não se ter dobrado à homogeneização corporativa. Aceitar o escape horizontal, para muitos, seria trair uma parte fundamental do que significa ser um trucker da velha escola. Neste bastião, a economia por vezes cede perante o orgulho, porque o orgulho também faz parte do negócio. É o que o torna digno. No entanto, enquanto esta guerra cultural é travada, uma revolução tecnológica muito mais profunda prepara-se nos gabinetes de engenharia, uma revolução que não escolhe lados, mas que os torna obsoletos. Além do diesel, o escape na era da eletrificação e do hidrogênio. A discussão entre vertical e horizontal pressupõe uma verdade inquestionável, que há algo para escapar, um gás quente da combustão. Mas e se esse gás desaparecer? O futuro do transporte pesado avança a toda a velocidade para a descarbonização, e nesse futuro, o conceito de escape tal como o conhecemos sofre uma metamorfose radical. Primeiro, o caminhão elétrico à bateria. Aqui, a resposta é simples e libertadora. Não há escape. Não há combustão, portanto não há gases de escape. O motor elétrico e os seus sistemas de potência geram calor, mas este dissipa-se através de radiadores e circuitos de refrigeração líquida que requerem pequenas e discretas tomadas de ar semelhantes às de um automóvel moderno. O design liberta-se da sua amarra mais emblemática. Os engenheiros já não têm de planear a rota de um tubo quente. Têm de otimizar a refrigeração das baterias e a aerodinâmica pura. A silhueta pode tornar-se mais limpa, mais integrada, mais parecida com uma nave espacial do que com uma máquina a vapor. A ausência do tubo é a maior vitória do design aerodinâmico. Depois, aparece uma tecnologia intermédia, o caminhão de pilha de combustível de hidrogênio. Este veículo tem um motor elétrico, mas a eletricidade é gerada a bordo fazendo reagir hidrogênio e oxigênio do ar numa pilha de combustível. O único subproduto desta reação eletroquímica é vapor de água. É isso mesmo, o escape de um caminhão de hidrogênio é, essencialmente, água pura em estado gasoso. Aqui, o tubo regressa, mas o seu significado muda por completo.
Já não é o conduto da poluição e do ruído, mas uma humilde saída para um vapor inócuo. O seu design não é ditado pelo calor ou pela contrapressão, mas pela necessidade de evitar que esse vapor condense e congele em climas frios. Poderia ser uma pequena abertura lateral ou traseira, discreta e funcional. A era pós-diesel não elimina o tubo em todos os casos, mas elimina para sempre o seu simbolismo de potência fóssil e o seu som estridente. O debate vertical versus horizontal desloca-se então para um plano meramente de empacotamento e estilo, desprovido da sua carga histórica e técnica mais pesada. A decisão final. Uma pergunta de filosofia, não de engenharia. Ao final da viagem, após percorrer a história, a geografia, a física e a economia, percebemos que a escolha do escape nunca foi realmente técnica. A engenharia apenas oferecia as ferramentas. A escolha final sempre foi, e continua a ser, filosófica. Para o gerente de frota, seja em Roterdão ou em Dallas, a filosofia é o utilitarismo econômico puro. O seu universo é governado pelo custo total de propriedade, TCO. Cada componente é uma variável numa equação cujo único objetivo é minimizar gastos e maximizar benefícios. Nessa equação, um escape vertical que adiciona arrasto é um termo positivo no lado da despesa. Portanto, elimina-se. A sua escolha é fria, racional e perfeitamente lógica dentro do seu quadro de referência. O caminhão é um ativo gerador de receitas. Para o dono operador independente ou entusiasta, a filosofia é o personalismo e a ligação emocional. O seu caminhão é um companheiro de vida, uma testemunha de milhares de milhas, um projeto de amor e suor. No seu quadro de referência, o valor não reside apenas nos números, mas na sensação ao volante, no orgulho ao estacionar num truck stop, no legado que representa. As stacks cromadas são um termo positivo na equação da identidade e da satisfação pessoal. Eliminá-las seria um ato de autonegação. A sua escolha é calorosa, identitária e também perfeitamente racional dentro do seu mundo. Nenhuma das duas posturas está incorreta, ambas são respostas válidas à pergunta fundamental: para que serve um caminhão? A resposta da frota é: para mover mercadoria da forma mais barata possível. A resposta do independente é: para viver uma vida de liberdade e ofício sobre rodas. O escape é apenas o sintoma mais visível dessa divergência fundamental. É a ponta do iceberg de duas almas industriais que coexistem, por vezes em tensão, na mesma estrada. Ler o caminhão pela sua silhueta. O código secreto da estrada. A próxima vez que estiveres numa autoestrada, numa área de repouso ou a cruzar uma ponte, joga este jogo. Olha para os caminhões que passam. Já não os verás como meros veículos grandes. Verás livros abertos, histórias rolantes contadas pela sua silhueta. Se vires um com o escape alto, cromado, reluzindo como um farol de aço polido, que emerge atrás de uma cabina longa e angulosa, estás a olhar para mais do que um caminhão. Estás a ver um pedaço de história viva. É a bandeira da independência, o orgulho obstinado de um ofício que se nega a ser homogeneizado. É o eco dos Screaming Jimmy rugindo através dos desertos. É a escolha consciente de um indivíduo que prioriza a identidade e a tradição sobre a última casa decimal do consumo. É um monumento móvel à era do diesel clássico. Se vires um com um perfil liso, um escape invisível integrado sob o chassi, defletores e saias esculpindo o ar, estás a ver o presente e o futuro da logística global. É a eficiência feita metal. É o frio cálculo de um algoritmo de custos, a vontade de sacrificar o gesto dramático pela rentabilidade silenciosa. É a máquina perfeita para um mundo de entregas just-in-time, de frotas geridas por satélite e de sustentabilidade medida em gramas de CO2 por tonelada-quilômetro. É o caminhão como célula de um sistema nervoso econômico planetário. Ambos estão certos. Ambos são necessários. O primeiro mantém viva a alma, a cultura e o conhecimento artesanal da estrada. O segundo move o mundo de forma cada vez mais inteligente e sustentável. O fumo que alguma vez saiu por esse tubo, seja para o céu ou para o chão, está a dissipar-se. Mas a escolha que representa permanece. O tubo de escape, no final, deixou de ser apenas um conduto para gases. Tornou-se o termômetro de uma indústria, medindo a tensão entre o coração e a mente. Na bússola da estrada, onde a agulha oscila eternamente entre dois polos igualmente poderosos, a lenda e o ledger,
a lenda do caminho e o livro de contas. E enquanto houver caminhões na estrada, haverá alguém decidindo, com cada compra, cada personalização, para que polo aponta a sua bússola. A história continua, quilômetro a quilômetro.